O tema da mensagem de hoje é restituição da vida espiritual. Joel capítulo 2, versículo 28, você pode acompanhar no quadro, amém? Que diz assim: E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esse texto me faz lembrar de Sansão, que no seu pecado, ele desobedeceu a Deus, desobedeceu os pais. E por sua vez, este mesmo Sansão, na hora da sua morte, ele clama a Deus dizendo: Senhor, ainda que seja a última vez, eu estou cego, eu estou com as asas quebradas, mas ainda que seja a última vez, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, para que na minha morte eu possa vencer os inimigos. Se Deus fosse eu ou você, diria não para Sansão. Mas o Senhor nos olha e entende que nós estamos sujeitos a cair. Deus amado, Ele quer derramar o Espírito dEle sobre toda a carne, de uma forma que nunca foi derramado antes, de uma forma que nós nunca temos, visto o agir de Deus, o derramar de Deus, e às vezes nós temos impedido de Deus fazer isso, A nossa frieza espiritual, por muitas vezes, tem nos impedido Deus agir, e Deus, Ele não vai derramar o seu Espírito Santo sobre pessoas que não querem. Hoje de manhã na consagração nós falamos sobre isso. Há muitas pessoas que vêm na igreja e ficam assistindo o louvor, ficam assistindo a palavra, ficam assistindo o irmão orar, e naquele dia é possível que quando Jesus voltar, Ele fique assistindo a igreja subir. Deus não te chamou para ser assistente, Deus te chamou para ser participante do corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos na presença dEle, a bênção já foi liberada, basta você ter acesso, e o acesso é a adoração. Não adianta você ir ao banco, amado, com o seu cartão, com a tua senha, e você não ir até lá, e digitar os seus dados, e depois dos dados conferidos, você sacar aquilo que é seu por direito. Se você ficar apenas na porta do banco, vendo as pessoas fazendo os seus movimentos bancários, da mesma maneira que você entrou, você vai sair. No mundo espiritual, a bênção de Deus já foi liberada. Jesus na cruz do Calvário já conquistou a minha cura, a tua cura, a minha, a tua vitória, a nossa conquista. Nós só precisamos entrar pelo átrio, Entrar no santo lugar e chegar no santo dos santos, que é a presença do Todo-Poderoso, e dizer: Senhor, eis-me aqui, e verdadeiramente romper todas as barreiras e adorar o Senhor, porque Ele é digno. Neste ano nós vamos viver um poderoso avivamento espiritual, amém? Deus quer usar a tua vida como vida de profeta. Quando você honrar os teus profetas, Deus vai te dar honra de profeta, amém? Deus quer honrar, quer abençoar, quer usar homens e mulheres. Deus quer tirar toda a frieza espiritual que o inimigo colocou, porque disseram que as suas asas estavam quebradas, disseram que para você já não tinha mais jeito, não tinha solução, e é mentira do diabo. Deus, quando se manifestou a Moisés, Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E se você olhar o que aconteceu, Deus fala de 3 alianças que foram até quebradas, mas Deus é Deus de restituição. Deus é Deus de restauração. Abraão, ele mente descaradamente quando ele vai à presença de Faraó, dizendo que a tua esposa era sua irmã. Jacó nem se fala. Quantas vezes Jacó mentiu e o seu nome dizia ser enganador? Amado, não tenha vergonha de entrar na presença do Senhor, não. Porque o dia que você entrar, Ele vai te dizer: bem-vindo, meu filho, porque hoje eu vou te renovar. Hoje eu vou te usar. E a prova disso é quando você se entrega por completo. Não importa o que aconteceu até 1 minuto atrás, se 1 minuto após você está dizendo: Senhor, eis-me aqui. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para lançar no mar do esquecimento todo o teu pecado, toda a tua transgressão, e te usar como instrumento nas mãos dEle. Amém, amado? Sua vida, o mover do Espírito Santo, esse é o tempo
que Deus vai restituir a tua igreja, restituir a tua vida espiritual. Mas às vezes algumas perdas, amado, na nossa vida espiritual, e que nós devemos estar cientes disso, amém? Para que você acorde a partir de hoje, no nome de Jesus, e não deixa mais o inimigo te roubar. Primeiro tópico, como pode acontecer perdas na vida espiritual? Primeiro, quando nos deixamos contaminar, permitindo que o amor se esfrie. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A relação que Jesus apresenta entre a multiplicação de pecado e o esfriamento do amor é absolutamente verdadeira. Quando o pecado se aproxima, o amor congela. Não existe mais amor, não existe mais fraternidade. Imagine hoje, amado, que as pessoas não respeitam mais ninguém. Antigamente, por mais que a pessoa tinha uma vida corrompida, ela tinha uma base familiar, que era pelo menos respeitar os mais velhos. Hoje um jovem, sabe, que está no mundo, que está irado, que está drogado, que está com raiva de alguma coisa, ele não se importa se tiver que bater num senhor de 80 anos, ele passa por cima de qualquer um, de qualquer pessoa, de professor, de pai, de mãe, de qualquer autoridade. Porque o pecado faz com que o amor das pessoas se esfrie. E Jesus disse, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Na medida que cresce o pecado, cresce a corrupção, cresce a miséria, cresce a violência e cresce algo que é pior do que tudo isso, chamado individualismo. A pessoa se torna tão individual que esfria-se o amor genuíno e sincero que deveria ter no ser humano. Ela se torna tão individual que ela não se importa mais com nada. O importante é que ela está bem, supostamente bem. Quantos crentes que dizem, importa que eu vou para o céu, o resto eu não posso fazer nada. Nós deveríamos sentir a mesma dor que Paulo sentiu, a dor de parto. Paulo, quando estava pregando para alguém, quando ele estava preparando uma pessoa para receber o evangelho, ele dizia que ele sentia a dor dentro do seu ventre, como se fosse a dor de parto. E ele chorava quando as almas se convertiam. E hoje a gente não tem visto mais isso. Por quê? Porque o amor tem esfriado. Porque nós achamos que estamos com asa quebrada, e uma vez com asa quebrada não temos autoridade, é mentira do diabo. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, 1000 vezes que a sua asa quebrar, 1000 vezes Ele coloca no lugar, e Ele faz perfeito. Se algum médico tentar tirar algum raio-x, alguma chapa, por mais, informatizado que vai ser, ele nunca vai ver uma emenda, porque aquilo que Deus põe a mão, Ele deixa perfeito. Davi foi um grande homem, conhecido como a menina dos olhos de Deus, mas ele caiu, ele foi assassino, ele prostituiu, ele roubou diante de Deus, e mesmo assim o Senhor o perdoou. Manassés, amado, sacrificou teus filhos no vale de Inom para Satanás, conhecendo a Deus, e o dia que ele se arrependeu, Deus trouxe o esquecimento do seu passado. Sabe uma coisa que o diabo morre de medo? Não é de crente que carrega a Bíblia debaixo do braço, que diz que é crente, que está de terno e gravata, ou que está de coquinho. O diabo tem medo do amor de Deus que estabelece na tua vida. Isso sim ele tem medo. Ele tem medo que o Senhor não vai desistir de você em hipótese alguma. Mesmo que você estiver caído como Sansão, ao momento que você clamar, Ele está pronto para te ouvir. Segundo, quando depositamos a nossa confiança e expectativa apenas em homens, Jeremias 17:5 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa expressão, maldito o homem que confia no homem, Jeremias não está ensinando que a gente não deve confiar em ninguém, porque seria contrário ao que Jesus nos ensinou. Ele quis dizer, maldito o homem que confia em si mesmo, com a sua soberba. Maldito o homem que tem o seu coração, e que faz da sua carne o teu braço. Ou seja, aquele que acha que ele é superior ou soberbo a todas as coisas.
A Bíblia me ensinou, amado, que eu devo amar o meu irmão e confiar no meu irmão. Tiago fala sobre isso. Se eu não tenho a quem confessar e preciso confessar, eu vou até o meu irmão, ainda que ele não seja o meu pastor, mas eu confesso o meu pecado a ele. E junto nós podemos orar e Deus então quebra esta maldição. Então Tiago não poderia ensinar isso, se não fosse verdade. Jeremias fala, maldito o homem que confia em si mesmo, porque o nosso coração é terra enganosa. Sabe, o que o diabo quer é que você confia no teu pensamento, dizendo que para você não tem jeito e que você vai orar, Deus pela misericórdia pode até ouvir, é mentira. A Bíblia diz, antes que a palavra saia dos teus lábios, Ele já te ouviu, Ele já te escutou. Por isso que o Senhor te restaura nesta noite, amado. É até compreensível que os seres humanos tenham uma tendência natural de colocar as suas esperanças em outros homens, em outro ser humano. E essa confiança é normal. Quando há honestidade, quando há fidelidade das pessoas, isso é totalmente saudável. Amém? Porém, o Senhor nos reprova quando nós confiamos acima de Deus e colocamos a ordem de Deus em segundo plano. Amém? Um dia uma irmã disse assim para mim, isso já tem uns 15 anos atrás, pastor, uma profeta foi na minha casa e disse que era para mim vigiar porque tinha fulano, ciclano e beltrano fazendo oração contrária para mim. Eu disse, por acaso ela é morcego? Está orando de cabeça para baixo? Isso para mim é macumba, e macumba não pega em crente. Como você pode afirmar isso, pastor? Porque eu já fui macumbeiro e fui pai de santo. E uma coisa eu sabia. Quando alguém ia lá no meu terreiro fazer algum tipo de trabalho, e eu sabia que era crente, eu já dizia, não adianta, eu não sei o que acontece com esse povo, que tudo quanto é macumba que manda para eles, volta e volta dobrado. Eu já conhecia isso quando eu era pai de santo. Agora que sou em Cristo Jesus, eu tenho a certeza, pode orar ao contrário, pode maldizer, pode falar maldições sobre a tua vida, existe um decreto, que o teu nome está escrito no livro da vida, que maldição nenhuma virá sobre a tua vida, e mesmo você cair e prostrado, você é filho do Altíssimo. Amém? Uma coisa que o diabo fica furioso é saber que ele te perdeu, não foi para qualquer um, foi para o Todo-Poderoso. Aí quando você está lá meio vacilando, né? Meio capengando, dizendo, olha, se Jesus voltar agora é capaz que eu vá para o inferno, porque a minha vida está só pela graça. Ele entende que se você clamar, ainda que seja no meio da rua, no meio do nada, Ele vai te ouvir e todo o seu passado cairá por terra. Deus vai restituir a tua vida hoje, em nome de Jesus. Deus vai restaurar, amado. Eu não estou dizendo em finança, eu não estou dizendo nada físico, eu estou dizendo principalmente a tua vida espiritual. Para você voltar a ter autoridade de levantar a mão, de mandar o diabo sair da tua vida, mandar a enfermidade embora, tomar posse daquilo que ele já conquistou para você na cruz do Calvário. Amém? Para você voltar a ter sonhos, porque Deus Ele quer nos restituir a partir dos nossos sonhos e projetos. Uma pessoa que não tem sonho, que não tem projetos, ela está morta. Porque o que nos faz viver são projetos e sonhos que temos para o futuro. Não importa a idade que você tem. Importa que verdadeiramente você precisa estar debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Amém, amada? Muitos acabam se decepcionando e saem da presença de Deus quando confia em homens. Amém? Tem um louvor da Rose Nascimento que fala sobre isso. Ela diz, passei por provações e ela viu muitas coisas acontecerem e terminarem. E Deus estava como que estivesse calado. Porque ela estava depositando a sua confiança em homens, e homens falham.
Pastor, mas é meu pai, não pode falhar, é minha mãe, não pode falhar, é meu namorado, é meu amigo, é meu pastor, é meu irmão em Cristo. Pode ser quem for, amado, homens falha. Mas quando a nossa confiança está em Deus, Ele usa os homens da terra para nos abençoar. Amém? Existem coisas que nos tiram da presença de Deus, mesmo de uma maneira muito inconsciente. Próximo. Quando não nos desligamos totalmente do mundo. Eu fiz questão de colocar esta imagem de quadrilha, porque é muito natural no mês de junho as pessoas acharem, sabe, que pode ir nas quermesse. Aí chega lá, toma um crentão, né, que não é crentão, é quentão mesmo, e se envolve. Amado, tudo que vem de quermesse é consagrado a demônios. Como assim, pastor? A quermesse, ela é feita durante todo o mês de junho, agora até em julho também. Tem tempo, quando dá dinheiro, vai até para agosto. As grandes, frente a uma igreja católica, e lá é celebrado, né? Dia de São João, São Pedro e Santo Antônio. Então, ali tem dono. A mesma coisa, nós vamos fazer um jantar aqui na igreja e tem um momento da oração, sim ou não? E a gente faz o quê? Ora e apresenta o quê? O alimento. Então esse alimento é consagrado a quem? A Deus. Todo aquele alimento que está lá, toda aquela festança que está lá, tudo isso é você estar levando o dinheiro para a idolatria, porque fica para a igreja católica. Eu não estou falando mal da igreja católica, mas estou dizendo que nós não pertencemos mais a este mundo. E uma vez que você vai participar, mas é o meu filho que vai dançar lá na escola. Na minha casa tem uma regra. Não importa se a minha filha, os meus filhos estão estudando em escola particular ou pública. Esse tipo de coisa eu não aceito. Não vai no dia e acabou. Professora mandou fazer, sabe, um trabalho sobre Halloween e vai valer ponto. Então deixa que eu faço. E eu vou dizer que tudo aquilo é oferecido a demônios, porque Halloween é dia das bruxas. E bruxa é demônio. Preste atenção, amado. Uma coisa tão boba nos tira e nos rouba a presença de Deus. Você não pode servir a dois deuses. Amém? Tem escola que é proibido. A escola da minha filha, ela diz que é proibido colocar música evangélica. Mas o funk rola solto. Então, se é proibido, nós não podemos, infelizmente, como acontece nos Estados Unidos, que os pais podem educar os filhos em casa e enviar para a escola apenas para fazer as provas. No Brasil ainda não tem essa cultura. Amém? Mas deveria ter. Porque os nossos filhos vão para a escola e o que eles aprenderem em casa, eles aprendem tudo lá. Não é verdade? Então, esse tipo de coisa nos desliga da presença de Deus. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, ou nele não está. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, amado, aquilo que para você é pecado, aquilo que para você não faria, quando nós começamos a nos desligar e ficar, sabe, muito envolvido com as coisas do mundo, deixou de ser pecado. Já passa a não ter nada a ver. Ah, pai, o que que tem? Mãe, o que que tem? Eu vou para a igreja, mas eu também estou no meio das minhas companhias. Preste atenção como essa pessoa fica. Antes ela orava, era batizada no Espírito Santo, falava em línguas, e hoje ela chega na igreja, ela não vê a hora que o culto acaba para ela poder ir embora, porque ela está se sentindo não só uma asa quebrada, ela já está toda quebrada. Amém? Mas o que fazer, pastor? Nós não temos como separar do mundo, porque o trabalho é o mundo, a escola é o mundo, a vizinhança é o mundo, tudo é o mundo. Mas você pode viver em qualquer lugar. Não precisa carregar uma Bíblia debaixo do braço e todo o tempo ficar falando glória a Deus e aleluia. Você pode ser uma pessoa normal, um jovem normal, uma mulher normal, mas não se misturar com as coisas que o mundo oferece, porque tudo que o mundo oferece é concupiscência da carne e dos olhos. Amém? Vivemos numa época, amado, em que muitas coisas querem
e às vezes consegue nos afastar de Deus. É um verdadeiro cabo de guerra, né? Nos puxa de um lado, puxa de outro. E por muitas vezes nós ficamos até nos lados opostos. E todo cristão vive isso. Numa constante quebra de braço, sabe? Possuímos então o Espírito Santo que deseja levá-los a amar a Deus. Eu percebo e quero chamar a atenção hoje aos pais, porque não têm prestado atenção, que adolescentes e alguns jovens nessa igreja estão muito distantes de Deus. Eu não posso me meter como pastor na vida de ninguém. Mas, como pai espiritual e como sacerdote, eu tenho o direito de te avisar. Aprenda uma coisa, pai e mãe, nós estamos em outro tempo. Não tem este negócio, minha filha tem 15 anos, quer namorar, e eu acho que não tem nada a ver. Vai namorar para quê? Para ficar se esfregando? Para ficar pensando em coisa que não é tempo de pensar? Mas na escola, tem uma menina com 12 anos, está até grávida, coitada dela. Vai carregar esse fardo a vida inteira. Eu sou homem, o seu pai é homem, tem muito homem aqui. Homem tem 50 filhos, e quando ele casar, ele é solteiro. A mulher basta ter um, ela vai ficar marcada o resto da vida. A não ser se o infeliz morrer, porque se ele ficar vivo, ele ainda vai atormentar ela o tempo inteiro. Não é verdade? Não dá pensão, não faz nada, mas quer mandar. Então, filhas deste ministério, vai estudar. Ocupa a tua mente com as coisas do Senhor. Não estou proibindo ninguém, deixar de ninguém namorar, não. Isso é problema de cada pai. Amém? Nós não temos o costume disso, mas preste atenção. Mas meu pai, eu já ouvi isso. Meu pai, minha mãe foram, novos, casaram. Naquela época era diferente de hoje. Havia respeito. Os casamentos de hoje, já maduro, por muitas vezes não dura 2, 3 anos. Imagina de uma garota de 15 anos, 16 anos. Vai namorar para quê? Vai casar? Não vai. Então para quê? Você está entendendo? Aí pesa a vida dessa pessoa. Deixou de orar. Quando chama para ir para a igreja tem uma cara, de desgosto. Por quê? Porque a graça do Senhor se desligou. Porque está olhando para as coisas do mundo. Mas o que tem? Todo mundo é assim. Às vezes nós temos medo de ser taxados pela roupa que usamos. Não é verdade, irmãos? Nós aqui não pregamos usos e costumes, mas pregamos moderação. E a gente tem visto roupas hoje, shorts, mini blusa, mini tudo. Que não é de um cristão, de uma cristã usar. Porque antes era pecado, parece que agora deixou de ser. Antes o Espírito Santo incomodava, agora não incomoda mais. Não é verdade? Os homens que estão aqui, não me deixa mentir. O garoto, a partir dos 13 anos de idade, que está naquela fase da puberdade, ele vai respeitar uma garota porque ela é crente? Ele vai tentá-la até conseguir. Ela tem que ser muito de opinião e convertida para não ceder. Mas como o mundo hoje diz o que tem, não é verdade? Então preste atenção, pais. Vigiem para que amanhã seja a tua filha com asa quebrada, o teu filho com asa quebrada. Uma vez eu conversei com um pai, ele diz, ainda bem que eu só tenho filho homem. Segura as suas cabritas que os meus bodes estão soltos. Eu disse, olha, o Senhor repreenda as tuas palavras. Porque o mal que você não quer para uma das suas filhas que você não tem, ou para tua irmã, não queira para a vida dos outros. Irmão, não tem esse negócio, não, é menino pode. Quer dizer, pode estragar a vida dos outros? Porque mulher, principalmente essas meninas, elas são muito meigas, elas foram criadas num lar de muito carinho, não via maldade, e de repente acredita em qualquer um. E amanhã elas vão ficar marcadas a vida toda. E nós seremos culpados disso. Amém? Então preste atenção. Não deixa nada tirar
principalmente o pecado, te empurrar para o mundo, amar as coisas do mundo e fazer o mundo com os seus desejos. Nós temos uma aliança com Deus. Eu acho tão bonito quando uma moça fala, não, eu sou virgem. Eu posso ter 30 anos, eu sou virgem porque eu não encontrei a pessoa amada. Eu estou me restaurando, me resguardando para o meu amado. Isso sim é de Deus. Não quer dizer que ela nunca foi tentada, não quer dizer que ela nunca teve vontade, mas ela teve opinião, sabe? Não importa, tem umas que se é virgem, tem vergonha de dizer na escola que é virgem, porque as outras vão dizer, ai coitada, essa não pega ninguém. Não é verdade? Seja princesa do Senhor, não seja cachorra como as do mundo, porque sobre você habita o Espírito Santo, e Ele está consertando a tua asa hoje, para que você voe muito alto. Não tenho nada contra, se Deus quer preparar para você um príncipe, e você se adiantar, o máximo que vai chegar é um ajudante de pedreiro. Não tenho nada contra a profissão. Mas qual o pai que não quer a filha ou o filho muito bem casado? Mas quem prepara príncipe é o Senhor. O diabo só prepara a tranqueira. Amém? Neste ano de aliança, amado, aquele que estava distante, longe da presença de Deus, que foi roubado na sua vida espiritual, que foi roubado no seu chamado, no seu ministério, vai ser restituído de todo roubo em nome de Jesus. Próximo. Para viver a restituição da vida espiritual é necessário viver Joel 2,12, que diz assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, o vosso Deus. Voltai-vos a mim, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Pastor, eu estou meio em cima do muro, eu estou sentindo mal, não estou cometendo nenhum pecado, não estou fazendo nada que não deveria, mas eu sei que eu não estou bem. Escuta o que eu vou te dizer. Ouça o que o Senhor te diz nesta noite, o que está escrito em Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso em choro, em jejum e com pranto. Amém, amado? Quando a gente está arrependido, a gente chora na presença do Senhor. A gente quer mudança. Porque se isso não acontecer, Deus não vai forçar a barra. Talvez no último dia da sua morte, de vida, chegando à sua morte, você pode clamar, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Mas para que nós vamos sofrer até lá, se Ele quer cortar o sofrimento hoje? Ele quer derramar do teu espírito hoje. Ele quer fazer de você uma princesa. Ele quer fazer de você um príncipe. Ele quer fazer de você um rei. Para quê? Número 1, converter totalmente o coração a Deus. Oséias 14:2 diz assim, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz Ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios, em vez de você, cometer qualquer tipo de sacrifício, sacrifica os teus lábios, o teu coração, diz Senhor, eu estou aqui. O Senhor usou o pastor hoje para dizer que hoje é o dia que o Senhor vai consertar as minhas asas que estão quebradas. Então eu estou aqui, eu quero, eu não sei como que vai ser amanhã, mas hoje eu quero. Eu quero continuar o ano a partir da restituição para que eu tenha de novo novos sonhos. Para quando eu começar a falar, eu sentir a presença do Senhor, porque muitos já não sentem mais. A igreja pode estar pegando fogo da presença do Senhor, ela não sente nada, ele não sente nada. Só sente dor na hora que está comendo a unha, porque é o que faz nessa hora. Está disperso. Mas eu te digo que não é culpa só sua.
Mas você foi cego em olhar para as pessoas que estão do teu lado e infelizmente a gente olha para os caídos. Sempre tem um irmão caído do nosso lado para fazer o efeito dominó. Um cai e sai derrubando todo mundo. Sempre tem um que diz, você viu o que o pastor falou no culto, você viu o que o diácono disse, você viu o que a irmã falou, eu estou muito chateado, eu estou muito triste, eu não aceito isso, e começa a inflamar o coração de outros, vasos de Satanás. E infelizmente você se deixou envolver, teve compaixão. Isso acontece desde que o mundo é mundo, irmão, não é só nessa igreja, não é na Deus e Amor, não é na Assembleia, todo lugar é assim. E se você não vigiar, é o diabo que vai querer te usar. Mas o Senhor te diz, deixa eu te usar hoje. Deixa eu derramar da minha presença. Hoje, 8 de junho, é contado como o dia de Pentecostes. O dia que o Senhor disse assim para eles, olha, ficar em Jerusalém, não vá para lugar algum. Eu sei que a perseguição está grande, a vontade de vocês é mudar para outra cidade, mas fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos. 40 dias depois da ressurreição de Jesus, houve um derramamento do Espírito Santo. Aquele Pedro que negou Jesus foi o primeiro em 2 sermões ganhar mais de 8.000 almas. Você pode ser um medroso Pedro antigo de asa quebrada, mas o Senhor vai derramar o teu Espírito sobre a tua vida. E os teus amigos te procurarão e vão dizer, ore por mim. Eu quando me converti, aqueles que se diziam ser meu amigo lá do Candomblé, riram da minha cara. Diz, olha lá o fracassado. Não foi bem sucedido como pai de santo e agora quer virar crente. Se afastaram. Mas o mundo dá muitas voltas. E a melhor resposta para a nossa vida é o tempo. E muitos deles vieram à minha presença e disse, pastor Alexandre, ore por mim. Sabe o que é isso? É olhar para você e reconhecer a graça de Deus sobre a tua vida. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Eu consigo ver nesta noite muitos pastores, pastoras, missionários, ouvindo esta palavra. Talvez você sabe do chamado que você tem, mas você está dizendo, eu não posso, quem sou eu? Eu tenho a asa quebrada, tenho uma ponta que está até torta. Sabe da mulher encurvada? Que chegou diante de Jesus toda tortinha. Jesus olhou para aquela mulher e disse, fique de pé, conserta-te. Talvez a medicina diria assim, olha, com algumas fisioterapias, você vai ficar de pé, mas ainda vai ter um pequeno bico de papagaio. Mas o Senhor Jesus, quando Ele cura com perfeição. Amém? Isso significa, amado, voltar-se completamente para o Senhor. Ter uma vida de transformação, de uma mudança radical, de comportamento. Foi assim que aconteceu com o rei Davi. A Bíblia diz que no Salmo, em 2 Samuel capítulo 11, Davi ele fala a respeito disso. Ele diz assim, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele disse no Salmo 51. Mas ainda em 2 Samuel 11, ele vê toda a sua carne sendo transformada pelo pecado. Diz a palavra de Deus que os reis nessa época tinham que ir para a guerra, sabe? E ele, como era um costume da época, ele disse assim, não, hoje eu não vou, eu vou ficar em casa e vou descansar. Preste atenção, meu irmão, que eu vou te dizer agora que é algo muito sério, guarde isso no teu coração. A cada vez que você está saindo da tua casa para vir para a igreja, você está completando uma obra de Deus na tua vida, como aconteceu no tempo de Davi, você está indo para guerra. E se você não for para a guerra, quem venceu foi o inimigo da tua alma.
Porque o Senhor diz, vá na minha igreja, busque a minha presença, aparentemente está tudo bem, mas você não conhece o dia de amanhã. E se você começa a fazer corpo mole, como fez Davi, que não foi para a guerra, sabe o que aconteceu? Ele se prostituiu, ele mentiu, ele adulterou e ele matou num só dia. Tudo isso aconteceu. Porque ele achou, eu já sou rei, eu não preciso. Meu irmão, aquilo que Deus determinou na tua vida, você pode ter 200 anos de evangelho. Amém? Quando eu era do Candomblé, tinha algumas origens dentro do Candomblé. Uma pessoa que raspava a cabeça e tinha 7 anos, já de raspado, ele tinha algumas obrigações a fazer, de 1, de 3 e depois de 7. E quando ele completava 7 anos, recebia um colar que é feito de chifre de búfalo. Eu vejo muitas pessoas usando hoje isso e não sabem nem o que é. Parece uma corda preta com várias argolinhas bem fininhas, como se fosse fatiado. Aquilo é um osso de búfalo. Aquilo chama-se ebone, dentro do candomblé, dentro do alaqueto, que quer dizer autoridade das trevas. Essa pessoa, quando ela chega com este colar dentro de um terreiro, pode estar todo mundo dançando, virado no seteba, no giraia, que tudo para. Os homens que tocam os tambores, chamados siogã, eles começam a rufar os tambores, porque chega uma autoridade dentro do terreiro. E eles reconhecem isso. Aqueles mais novos correm, dobra-se no chão, coloca a cabeça no chão em reverência e pede a bênção. Não sei se você já viu isso. E isso são hierarquias que vão acontecendo dentro do candomblé, dando autoridade ao homem. O que é gostoso no nosso meio, no cristianismo, que não importa eu que tenho 20 anos de ministério, e você que aceitou Jesus ontem, nós dois estamos na mesma altura, porque nós somos servos. Quem tem autoridade aqui é Jesus, amado. Às vezes eu orei para um irmão, para ele ser curado, sabe? E nada aconteceu. Vem um irmãozinho que aceitou Jesus ontem e diz em nome de Jesus, levanta e anda, e o Senhor vai exaltar. Deus não está preocupado com cargo, Deus não está preocupado com roupa, Deus está preocupado com a sua intimidade com Ele. E não é os anos que nos dá, amado. Não é. Se eu tiver que pedir oração para alguém, eu vou pedir, e não importa esta pessoa, importa o Deus que vai me abençoar. Às vezes nós temos status, chegou o pastor fulano de tal, chegou o apóstolo, chegou o missionário. Chegou Jesus na tua vida, isso é que importa. Amém, irmão? Como consequência, Davi se prostituiu. Mas em um determinado momento ele entendeu que não podia viver longe da presença de Deus. E que ele precisava voltar para o Senhor. Ele era rei. Ele podia, não, eu sou rei. Comigo Deus fala diferente. Mentira, não se iluda, não se engana. O mesmo pecado para você é pecado para mim. E a Bíblia diz que por nós conhecermos, nós seremos julgados pelo nosso conhecimento. Então, pastor que põe sua barba de molho. Porque quanto mais você conhece, você é julgado pelo que você conhece. Amém? E aí Davi, na sua oração, no Salmo 51, versículo 10, ele pede a Deus que crie um coração puro e renova nele um espírito reto. É isso que você precisa fazer nesta noite. Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lance fora da tua presença, mas torna dar a alegria da tua salvação. Porque quando nós perdemos a alegria da salvação, é quando nós entramos na igreja e não sentimos nada. É tão gostoso quando você está em comunhão com Deus, amado. Você pisa o pé na igreja, não precisa estar cantando, não precisa estar orando, não precisa estar fazendo nada. Você sente a glória de Deus. Quando alguém abre a boca e começa a ministrar, você sente, porque você está em comunhão. Você está ligado. Agora, quando nós perdemos isso, é muito complicado. E hoje eu fiquei bastante preocupado com algo que Deus me disse na consagração de manhã. E eu falei isso de manhã. Deus disse assim: eu te responsabilizo a fazer o meu povo voltar ao primeiro amor. Olha que missão difícil.
Pastor, mas quem faz isso não é Espírito Santo? Mas precisa de ministrações, de palavras. Precisa às vezes ir lá chacoalhar o irmão, sabe? Espremer o furúnculo que dói. Então se prepare, irmão, que eu aceitei a missão. Amém? E aqueles que a gente perceber que está meia boca, a gente vai espremer o furúnculo. Vai doer, mas vai ser para o teu bem. A pessoa, se o médico tivesse dó de espremer, de trazer a cura, o que iria acontecer? Ninguém seria curado, não é? Então o Senhor te diz nesta noite, prepara-te, porque o primeiro ato que Deus vai fazer hoje é consertar as tuas asas. Amém? Segundo, ter quebrantamento genuíno, que gere fruto de arrependimento. Romanos 2,4 diz, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Amém? Preste atenção. Deus é bom e é Ele que nos conduz a este arrependimento. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é o pastor. Eu estou aqui apenas pregando, ensinando, ministrando, por muitas vezes puxando a tua orelha. Não é porque eu quero, é porque o Senhor diz, fale, conserte, e deixa que o resto eu faço. Era costume, amado, dos israelitas na época, rasgarem as suas vestes. Porém, Deus não queria que eles rasgassem as vestes, mas rasgassem o coração. É muito fácil chegar aqui na frente, sabe? Chorar, rasgar as vestes, dizer, Deus, eu te amo. E saiu da porta para fora, continua falando palavras profanas, continua tendo as mesmas atitudes mundanas. Isso não é mudança. Amém? Houve uma época na igreja que havia um mover, e que aconteceu até na nossa igreja também, que às vezes a gente colocava a mão na pessoa, a pessoa caía. Lembra disso? E houve muito questionamento disso. Nossa, o que acontece? A unção do cai-cai. As pessoas caem, né? E foi um mover. Como houve muitos mover durante a Bíblia, em toda a Bíblia, em toda a história da igreja, que aconteceu? Este mover praticamente acabou. Alguns casos, algumas igrejas que ainda, né, conduz isso. Mas a pergunta é, a pessoa caiu, amém, caiu pelo poder do Espírito Santo. Aí quando ela levanta do mesmo jeito? Continua mentirosa? Continua falando palavrão? Continua com as mesmas manias? Ela caiu para quê? Então são coisas que Deus quer fazer, mas nós não queremos mudança. Tem gente que aceita Jesus e diz assim, não é porque eu aceitei Jesus que eu tenho que mudar nada não. Então para que você aceitou Jesus? Se aceitar Jesus é mudança de vida. Se descer as águas do batismo é andar na contramão de tudo que você fez hoje. Tem gente que já desceu as águas, que está na igreja e acha que não tem nada a ver fazer tatuagem, ainda que de rena. Você já foi marcado, amado, com a marca da promessa. Não deixe o diabo te roubar com esse negócio que não tem nada a ver, porque tem a ver sim. Não precisa ninguém te falar, você sente isso. Você sente o Espírito Santo se afastando, porque o Senhor não pode manter-se num templo sujo. A não ser se houver arrependimento. Mas arrependimento é rasgar o coração. Somente quando o homem rasga o coração é que ocorre a verdadeira conversão. Somente ele tem o poder de rasgar. Só eu tenho o poder na minha vida de rasgar o meu coração. Minha esposa pode falar, os meus filhos podem falar, todo mundo pode falar, meu pastor pode falar. Se eu não decidir rasgar o velho homem e dizer a partir de agora eu sou um novo homem, eu vou chutar o pau da barraca porque eu quero ser santo, não vai acontecer nada. É uma atitude minha, uma atitude sua. Deus quer te dar um novo coração. Sabe, irmão? Significa não ter mais orgulho, mas demonstrar que a presença de Deus é na tua vida. É a coisa mais importante que nós temos e não podemos perder.
Davi teve a sua vida espiritual restituída. Sabe por quê? Porque ele diz, opa, eu sou rei, mas nem por isso o Senhor me poupou. Quando Betseba estava grávida do filho do pecado, esse filho veio com uma doença e que estava condenado à morte. Davi orou, Davi jejuou, Davi, ficou a noite inteira aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. E a Bíblia diz que o Senhor não o salvou, ele morreu. Foram até Davi, quando chegaram para dar a notícia, dizendo, olha, o teu filho morreu. Ele disse, morreu? Então tudo bem, levantou, sacudiu a poeira do corpo, se ungiu e foi comer como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus, não era arrependido, ele estava lá, sabe por quê? Porque ele estava querendo fazer uma média com Deus, e Deus não é Deus de média. Ele disse, olha, eu estou aqui, todos diziam, coitado do rei, o rei pecou, mas ele está arrependido, ele não está nem comendo. Ele até disse que não queria nenhuma festa regada a vinho. Nossa, coitado do rei, mas Deus é aquele que conhece o teu coração. As pessoas podem estar dizendo, coitadinho de você, e o Senhor vai dizer para ti, continue sofrendo, até o momento que você rasgar o teu coração na minha presença, não é na presença dos outros. E quando Davi entendeu isso, ele levantou e disse, não adiantou essa cena toda. Aí então, quando ele viu o peso, porque é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande, irmão. Você não sabe a responsabilidade que você tem de carregar o nome de cristão. Cristão quer dizer ser igual a Cristo. Amém? Isso é uma responsabilidade muito grande. É como se alguém dissesse, olha, eu vou viajar para um lugar muito distante. Jesus fala sobre isso. Eu sou o dono da empresa e a partir de hoje você que comanda. Você fala, não, patrão, pelo amor de Deus. Não tem essa experiência. É uma responsabilidade muito grande. Que ele precisava de uma mudança. E essa mudança só podia acontecer se ele se humilhasse diante do Senhor. Terceiro, como dar fruto aparente, não só na alma. Tiago 2,26 diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Preste atenção. A fé sem obras é morta. E que obras são essas? Obras visíveis. Visíveis do fruto. O crente, ele tem que dar fruto. É como esta imagem de uma árvore que de um lado é seca, não tem fruto nenhum, e de um outro lado ela é visível o seu fruto. Você está entendendo? Então, meu irmão, seja alguém que dê muito fruto. E fruto que permaneça. Amém? Eu tenho um texto que fala sobre a restituição da vida espiritual e eu quero que você lê comigo no quadro. A restituição da vida espiritual move o coração de Deus em nosso favor. É removida a maldição e liberada toda sorte de bênção. Traz um tempo de grande avivamento. Declare, em nome de Jesus, bem forte, eu declaro que todo roubo na minha vida espiritual está quebrado. Declaro que nada e ninguém poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Diante do meu Deus, eu confesso os meus pecados, me arrependo e converto o meu coração para viver um novo tempo. Declaro que eu viverei um poderoso tempo de restituição em todas as áreas da minha vida. Todos os impossíveis na minha vida cairão por terra. Declaro que vou viver um tempo de avivamento espiritual. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor que Ele é digno.